Nós estivemos assim, daquele jeito ali, desesperado, sem rumo, tentando achar um sentido para a vida. Eu também passei por isso. Eu ficava procurando o sentido para dar a vida, até que eu encontrei o sentido. Demorou, mas eu encontrei. E eu quero falar exatamente desse Jesus. O que ele fez? Lucas capítulo 22, dos versos 14 ao verso 20. Provavelmente vai aparecer ali na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Vou repetir. Lucas 22, capítulo 14. Capítulo 22, do verso 14 até o verso 20. Que vai dizer assim. E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, em outras traduções, discípulos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai, e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Eu quero que vocês percebam, porque muita gente vê esse texto, lê esse texto, passa a vida inteira lendo o texto e não percebe um detalhe que tem nesse texto aí. Está escrito ali que semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da minha nova aliança no meu sangue, que será derramado por vós. Amém? Prestem atenção nesses detalhes. A gente passa às vezes a vida inteira lendo Bíblia, mas não presta atenção nos detalhes, nos códigos, nos mantos que estão inseridos no texto e que a gente não percebe. Então veja bem, a primeira coisa que nós temos que compreender é que Jesus cumpre a lei ao fazer a Páscoa. Essa é a parte mais fundamental da ceia do Senhor naquele dia. Ou seja, Jesus cumpriu o que estava escrito na Torá, que é o Antigo Testamento. Ele pede aos discípulos para que preparem a cerimônia da ceia. E eu vou revelar o texto. Evangelho de Mateus, peguei exatamente um texto bem judaico. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18, vai dizer assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Então ele validou a Torá. Ele validou o Antigo Testamento que está aí na tua Bíblia, dizendo que ele não veio revogar. Ele disse claramente: eu vim cumprir, e tudo irá se cumprir. Não vai faltar nem um i e nem um tio de toda a Torá para que ela se cumpra. Jesus, então, é o cumprimento da lei de Deus, da Torá de Deus. E aí o que Jesus faz? Como ele é um cumpridor da lei,
por uma determinação do próprio Deus na vida dele, ele então pede aos discípulos para que preparem a cerimônia da Pessa. Pessa em hebraico significa Páscoa. É a Páscoa do Antigo Testamento. Ele fala para os discípulos: preparai a cerimônia. Isso está em Lucas, capítulo 22, verso 7 e verso 8, que ele vai dizer assim: chegou, porém, o dia dos ázimos, ou em outras traduções, asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Mandou a Pedro e a João, que eram os discípulos mais próximos dele, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Então Jesus é o maior exemplo para mim e para você. Ele é cumpridor da palavra. Como a palavra determinava que era necessário para o povo judeu comemorar a Pessa, que é a Páscoa judaica, Jesus faz exatamente isso. Ele pede a João e a Pedro: ide e preparai a cerimônia. Ele estava aqui dizendo: eu estou cumprindo a lei de Deus. Foi Deus que instituiu a Pessa lá para o povo dele. Quando o anjo destruidor ia passar, ele disse: olha, abata um cordeiro, coma ervas amargas e pão asmos, e coloque a marca de sangue no umbral das vossas portas. O anjo passará, e onde ele encontrar o sangue, ele não vai entrar e não vai matar. Agora, em toda porta que ele não encontrar o sangue do cordeiro, ele entrará e ele destruirá. Se você transliterar isso por dias atuais, é muito fácil de entender isso. Jesus está dizendo, e Deus disse lá atrás, Jesus está confirmando: todo aquele no último dia que tiver debaixo do meu sangue, esse não morrerá. Quem não tiver a minha marca, este morrerá. Amém? Amém. É isso que está na Bíblia. É difícil as pessoas entenderem isso. É difícil as pessoas aceitarem que aquele que não está em Deus já está condenado. É muito complicado entender isso. Porque teoricamente você vai dizer: mas como um Deus que é amor vai me condenar no final? Mas você, se não tiver a marca da promessa, assim como aquele povo não tinha a marca do sangue do cordeiro na porta, o anjo entrou e aquelas pessoas morreram. Aí você também morrerá. Não mais a morte física, é a morte espiritual, que é a pior de todas as mortes. A pior morte não é muita morte física. O problema é você morrer duas vezes. Você morre a morte física e depois você morre na espiritual. Por isso que eu costumo dizer para vocês que a morte da cruz é a morte da morte na morte da cruz. Porque Jesus derrotou a morte lá na cruz para aqueles que creem nele e permanecem nele. É por isso que Jesus vai dizer assim: permanecei em mim, que eu vou permanecer em vós. Porque já pensou qual é o broto que você tira da árvore e ele continua vivo? Por que eu vim à igreja? É porque aqui é o lugar onde eu permaneço vivo, onde eu estou agarrado na árvore que é Jesus. Então, meus amados, como Jesus é cumpridor da lei de Deus, ele é cumpridor da Torá, aí na ceia aparecem 4 cálices. Hoje eu fiz questão de colocar 4 cálices ali. A ceia hebraica original, a ceia hebraica que Deus estabeleceu, tinha 4 cálices. Por isso que ali eu pedi para colocar 4 taças, 4 cálices ali.
A ceia bíblica, a ceia da Torá, tem 4 cálices, porque esta é a ceia bíblica. Com base no texto bíblico de Êxodo, onde existem 4 promessas de Deus. Êxodo 6, versos 6 e 7 vai dizer assim: portanto, dize aos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel atual? Eu e você, que somos lavados pelo sangue de Jesus. Então é como se Deus estivesse dizendo para você hoje aqui: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu posso transliterar aqui dizendo: eu tirarei vocês debaixo da carga do pecado. Eu tirarei você debaixo da carga da escravidão. E ele continua dizendo: e vos livrarei da servidão, vos livrarei da escravidão, e vos resgatarei com o braço estendido. E aí ele dá um sinal do que acontecerá lá no final: e com grandes juízos. Deus é amor, mas Deus também é justiça. A gente sempre esquece dessa parte. E aí ele continua dizendo: eu vos tomarei por meu povo. Está percebendo bem? Deus aqui não está dizendo que vai te pegar, não. Ele vai te tomar como povo. Quando o Espírito Santo ia sobre Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomava Davi. Porque Deus, quando ele toma alguém dele, é para ele, ele toma e tem ciúme ainda. E ele vai dizer: e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Bom, pastor, mas cadê os cálices? Onde estão os 4 cálices? Estão aí nesse texto. Interpreta o texto. Pede o Espírito Santo para interpretar o texto para você, para trazer você à luz do que está aí nesse texto. Estão aí os 4 cálices. Já acharam os 4 cálices? E toda a ceia hebraica tem esses 4 cálices no jantar. A ceia que Jesus fez tinha 4 cálices como esses que estão ali. Vamos aprender então, interpretar que cálices são esses? Já conseguiram perceber aí o cálice? Não? Cadê os boas de Bíblia aí? Cadê a Gisele, boa de Bíblia? Está difícil, Gisele? Você está ligada, mas não pegou. Então vamos lá. O primeiro cálice da ceia hebraica, que Jesus também tinha, é o cálice da santificação. E o nome desse cálice é Kedushá, em hebraico. Está lá na Bíblia hebraica. É o Kedushá de Deus sobre nós, porque ele diz aí, ó: eu sou o Senhor. Essa é a Kedushá. Esse é o cálice que aparece lá na ceia de Jesus, porque ele mandou fazer esse cálice, o cálice da santificação. Quando você diz para Deus: eu sei que o Senhor é o meu Deus e que o Senhor é o meu Senhor. Está lá no texto. Primeiro cálice. O segundo cálice é o cálice do livramento e do juízo. Também está no texto. Quando Deus diz assim: eu vos livrarei da servidão, eu vos livrarei da escravidão. É outro cálice. É o cálice do livramento. Amém? Amém. Mas tem um terceiro cálice aí, que naquele dia Jesus mandou também colocar esse terceiro cálice. O cálice significa redenção ou salvação. Quando Deus diz assim: eu, o Senhor, vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então Deus está dizendo assim: eu estou te dando um cálice da salvação e da redenção. Amém? Amém. E tem um quarto cálice aí nesse texto. O quarto cálice significa o louvor, que em hebraico é Halel.
todas as vezes que terminava a ceia, que esses cálices eram bebidos, eles cantavam. Porque veja bem, os hebreus entenderam aí nesse texto esse cálice do louvor. Por isso que louvor agrada tanto a Deus. Eles dizem: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Por isso os judeus, por causa desse texto, eles cantam hinos baseados nos Salmos 113 até o Salmo 118. Amém? Amém. Quando terminou a ceia, Jesus cantou. Porque isso é hebreu. Ele louvou a Deus cantando um salmo. Todas as vezes que ele participou da ceia hebraica, porque Jesus era um hebreu e ele era frequentador assíduo da sinagoga, ele cantava hinos por causa desse texto, hinos de louvor ao Senhor. Amém? Amém. Pegaram agora os cálices? Quantos cálices tem na ceia? 4. Muito bem. Mas tem 3 pães. Vocês conseguem enxergar 3 pães? Tem, André, 3 pães? Igor, tem 3 pães na ceia, Igor? Eu já encontrou um. E os outros 2? Amém? Mas graças a Deus você tem um pastor estudioso, que não lê apenas a Bíblia, ele interpreta e busca dentro de Deus. Deus, me ensina o que está aí. Então vamos aprender. A Páscoa bíblica, antes de Jesus, era exatamente a comemoração da libertação do povo da escravidão do Egito. E Jesus comemorou isso, porque ele mandou preparar a ceia hebraica. Tanto que ele diz: agora eu instituo uma nova aliança. Ele não matou a velha aliança. Lembra que ele diz? Ele pega o último cálice, por isso que eu falei, presta atenção no texto. E ele estabelece a nova aliança no último cálice, antes do louvor. Só que antes disso, tem 3 pães. Porque o jantar da Páscoa, para que vocês saibam, era e é, até os dias atuais, um jantar como uma festa cerimonial dos judeus. É cerimonial mesmo, tem toda uma sequência, toda certinha, tem os hinos certos, tem tudo organizado, porque Deus não é desorganizado. Vocês já perceberam porque eu gosto das coisas organizadas? Não é porque eu gosto, é porque Deus é organizado. Deus é tão organizado que Ele construiu tudo em 6 dias, e no 7º Ele descansou. Ele falou assim: no 7º vocês vão para a igreja para vocês me adorar. E a gente erra. E às vezes troca a igreja por outras coisas. Deus fez tudo certinho. Quem acompanha Deus, quem fica com Deus e quem realmente serve a Deus, vai ficar na bênção. Muito bem. Na ceia bíblica, um dos principais elementos é o pão asmo, chamado matzah. Porque ele é asmo. Asmo por quê? Porque ele é um pão sem fermento. Redondo e sem fermento. Por que sem fermento? Para lembrar aos judeus do pecado. Que ele é um pão sem pecado. Então esse pão matzah, que é um pão sem fermento, ou seja, não há nele simbolicamente o pecado. Porque o fermento leveda toda a massa. E quando não tem fermento, a massa fica limpa. Esse pão que nós temos aqui é um pão sem fermento. A Cleo aprendeu a fazer. Esse pão que vocês vão comer daqui a pouco não tem fermento, como é o pão hebraico. Como é o pão que Jesus serviu. Então veja bem, Êxodo capítulo 12, verso 15 vai dizer assim: durante 7 dias... A coisa para os hebreus é mais embaixo, né? Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa todo o fermento. Deus mandou tirar tudo quanto era fermento da casa. Não podia ter fermento na casa. Para significar
Você ficar longe do pecado. Porque o fermento, biblicamente falando, significa pecado. Então ele mandava as casas tirarem o fermento. Porque quem comer qualquer coisa fermentada, diz o Senhor, do primeiro ao sétimo dia, aí Deus manda um recado simples, as pessoas não entendem Deus, será eliminado de Israel. Porque a gente tem uma concepção que Deus é só amor, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Naquela época, é a época da lei. Se você desobedecesse a Deus, você era expulso do arraial. Ou seja, você perdia a comunhão com a tribo, com o povo e com o próprio Deus. Esses pães são colocados até os dias atuais em pilhas com 3 pães, um em cima do outro, redondo. Sabe por que é 3 pães? Já pegou aí, Igor? O que é os 3 pães? Não, não é. É uma tipologia disso, mas não é. Não. É uma tipologia disso, mas não é. Tentamos, né? Então vamos à revelação, que é melhor. Na verdade, esses pães significam, para os judeus, e na ceia hebraica que Jesus fez, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Os 3 patriarcas bíblicos. Amém? Amém. Mas tem uma razão por isso. Esses 3 patriarcas não aparecem na ceia do Senhor significando 3 pães à toa. Não é por isso, tem uma razão. E Jesus, ao celebrar a ceia, pega exatamente o pão do meio. Exatamente o pão do meio, que é o símbolo de Isaque. Abraão, Isaque e Jacó. Por que ele pega de Isaque? Porque Isaque é uma tipologia do próprio Cristo. Presta atenção, irmãos, é aí que estão os mistérios da Bíblia. Por que ele é uma tipologia do próprio Cristo? Porque ele foi a ovelha humana que foi levada até o Monte Moriá para ser sacrificada a pedido de Deus pelo seu pai Abraão. E na última hora, Deus foi lá e o trocou por um cordeiro sem pecado. Então, Isaque é um tipo de Jesus. Ele é um símbolo de Jesus. Ele é aquele a quem lá no passado Deus estava apontando. Eu vou mandar um que será uma ovelha sem pecado, que vai derramar o sangue por causa de vocês. Amém? Amém. Naquele dia lá no Monte Moriá, Deus substituiu ele por um cordeiro. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Por isso que Jesus, conhecedor da Bíblia, a quem realmente escreveu a Bíblia, porque Jesus é filho, ele nunca deixou de ser, ele então pega exatamente o pão do meio, porque significa Isaque, aquele que subiu ao Monte Moriá para ser sacrificado a pedido de Deus. Jesus subiu ao monte para ser sacrificado a pedido de Deus. Amém, então? Amém. Quem são os 3 pães? Abraão, Isaque e Jacó. Jesus pegou qual? Isaque. Amém? Deus substituiu o cordeiro lá na última hora. Gênesis 22, 2, para não ter dúvida, vai dizer assim: toma agora o teu filho, o teu único filho. Jesus é o único filho de Deus. Jesus diz: este é o meu filho unigênito. Isaque era, naquele momento, o único filho de Abraão. E a Bíblia diz: a quem amas? Quando Jesus está sendo batizado, o que Deus fala? Este é o meu filho unigênito, em quem eu me comprazo, em quem eu amo muito. Percebe como é que a Bíblia está toda interligada, gente? Amém? Amém.
Conhecimento bíblico é tudo. Quem conhece a Bíblia não cai de jeito nenhum. E segue dizendo: e vai-te à terra de Moriá. Onde é a terra de Moriá? Jerusalém. O Monte Moriá está lá em Jerusalém até os dias atuais. Esse lugar aqui está lá. Para quem não sabe onde está, é onde está aquele domo dourado dos muçulmanos. Lá é o lugar, o Monte Moriá, que é o monte que Jesus diz que vai voltar. Amém ou não? Amém. E ele diz assim: oferece ali um holocausto sobre uma dessas montanhas que eu te direi. Jesus foi o holocausto que foi entregue por Deus no Monte Calvário, significando e relembrando Isaac, que foi um holocausto que foi entregue a Deus como holocausto pelo próprio pai Abraão. Por causa disso, Abraão se tornou pai de grandes nações. Abraão é pai dos judeus, é pai dos árabes e é o nosso pai. 3 religiões imensas nasceram de um único homem porque ele obedeceu a Deus: muçulmanos, cristãos e todo o povo judeu. Pegaram? Quantos são? 1, 2, 3. Continuamos. Jesus então parte o pão ao meio. Vem mais revelação aqui agora. Ele pega o pão do meio e parte ao meio. Quando a gente parte um pão ao meio, o que é que acontece? Nunca fica igualzinho as partes, não é verdade? Uma parte pode ficar maior do que a outra, por mais que você tente fazer, né? Porque ele partiu sem medir. Ele pegou o pão, partiu ao meio. E ele divide aí, né, em 2 pedaços, em 2 partes, cujo manto é: uma parte é a primeira vinda de Jesus em carne, para ele ser o sacrifício vicário de Deus por nós. E a segunda parte? Gisele, e a segunda parte, Gisele? Pastora Suzana, e a segunda parte? André, que é engenheiro, doutor, aí a segunda parte? Não vai sair nada, não? Não, Leandro, e a segunda parte, Leandro? O que é? É, isso aí, acertou. E a segunda parte: que ele mesmo voltará para buscar os seus e cear com eles. Por isso que tem a segunda parte. E essa parte na ceia fica escondida. Sabe como é que é feito? Eles pegam essa parte, enrolam ela num pano e escondem. Para significar o quê? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora da gloriosa volta de Jesus nos céus. Alguém sabe o dia que Jesus vai voltar aí? Ele avisou para alguém? Não. Então, essa parte é escondida para nos dizer: eu vou voltar, mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Amém? Amém? É bênção. Jesus, então, é o pão da aflição. Na Páscoa, o pedaço maior do pão asmo é chamado de afikoman, em hebraico, que significa literalmente deserto, na língua hebraica, que é partido em 2 partes e enrolado, como eu disse, em um pano, e fica guardado e escondido até o final da ceia. Só no final esse pedaço então é encontrado, porque toda a ceia hebraica tem um líder, mesmo que seja na casa, é o pai, né? Ou é o marido que é o líder da ceia, ele que esconde esse pedaço de pão. O pão menor fica na mesa, e é esse pedaço que é repartido entre os participantes da ceia, porque ele é chamado Lechem Oni. Sabe o que é Lechem Oni? O pão da aflição. E foi esse pedaço que Jesus entregou aos seus discípulos. Por isso Jesus vai dizer assim:
Olha só, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, e o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Por que ele estava dizendo isso? Porque este corpo aqui é a aflição que eu vou sofrer daqui a pouco por causa de vocês. Pegaram aí ou não? Por isso que ele dá o pão da aflição para os discípulos dele. O pedaço chamado aflição, ele pega e divide em 12 pedacinhos e entrega para os discípulos, até para aquele que iria o trair. Para quem quiser ver esse texto, está lá em Mateus 26, 27 e 29, que diz assim: tomando o cálice, dando graças, deu-no, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Veja que ele não diz por todos, ele diz por muitos, para a remissão dos pecados. Isso aqui cai por terra a ideia de que todo mundo vai ser salvo. Não vai. Ele diz aqui: eu estou derramando o meu sangue para muitos, mas ele não diz todos. Esse é o maior erro que as pessoas muitas vezes cometem, ao não interpretar a Bíblia como ela realmente o é. E ele diz mais: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até o dia em que o beba de novo convosco, já no reino do meu Pai. Não mais aqui. Amém? Vocês creem? Amém. Vamos nos encontrar lá? Amém. Eu creio. Eu creio. Aqui Jesus entrega-nos o terceiro cálice, né? Que é o cálice da redenção e da remissão dos pecados. Por isso Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, para que eu e você comamos espiritualmente dele. João 6,51 vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão deverei dar pela vida do mundo, é a minha carne. Pegou? Você tem que comer do pão, e o pão que eu dou para que vocês tenham a vida é a minha própria carne. Está lá em João 6, verso 51. Jesus é aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Morreu como ovelha, ressuscitou como leão da tribo de Judá. Já preguei isso aqui domingo passado. E aí em Romanos 10, 9 vai dizer assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Amém. Eu vou repetir. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esse é o mistério da fé. Tem que confessar, crer, para que você receba a redenção. Amém? Amém? Ah, mas eu vou à igreja. Não resolve. Ah, mas a minha mãe batizou. Não resolve. Por isso que esse texto é muito importante. Muita gente não entende esse texto. Eu vou repetir o texto. Está ali o texto? Volta o texto lá. Está dizendo assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí você será salvo. Entendeu? Ah, mas minha mãe orou por mim. Não resolve. Ah, mas um dia eu ajoelhei em frente a uma cruz. Não resolve. Aí está a chave. 3 atitudes que tem que ser feita por cada um de nós. Por isso que a salvação é individual. Eu não consigo salvar meu filho, nem minha mãe, nem minha tia. Não consigo, porque isso é individual. Cada um tem que fazer. Ai, pastor, tem que confessar com a minha boca? Sim, tem. É isso que está na Bíblia. Esse é um dos textos, são vários textos. Se o próprio Deus confessou que Jesus era o filho dele, aí você não vai confessar. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Que você possa ter aprendido um pouco mais. Por que Jesus faz a ceia hebraica primeiro, para depois instituir a ceia do Senhor.
E aí só no final ele pega um cálice, não os 4, mas o outro, e diz: este é o cálice da nova aliança. Essa nova aliança é feita no meu sangue. Amém? Pegaram agora por quê? Quais foram os cálices que ele distribuiu lá no início, os 4? Qual é o cálice que ele ficou para trás e instituiu a ceia do Senhor? O último, que ele diz: este é o cálice que eu derramo por vós. Este é o sangue que eu vou verter por cada um de vocês. Nesse momento ele institui a ceia do Senhor. Amém? Ele não anulou a ceia branca, mas ele instituiu uma nova ceia, a ceia dele. Que Deus possa ter abençoado vocês com este conhecimento, para que vocês guardem a importância espiritual de se participar da ceia do Senhor. Amém? E quem vai participar da ceia do Senhor, curve sua cabeça,